Salve pessoal, vamos para mais um React com o professor Xandão. Vamos reagir hoje ao cara de direita mais sensato que existe no Brasil, que é o investidor Sardinha. Eu gosto de ver os comentários dele. Claro que assim, sinto que falta certas análises políticas, sociais, mas no geral ele manda muito bem. Assim, sério, se você investe, se você quer achar um coach de investimento, não vá em Primo Rico e aquele chorume todo, aquela merda toda. Sugiro que você aprenda com o investidor Sardinha, porque ele tem mais consciência de classes e, enfim, sem mais enrolação, bora lá. Bom, tá todo mundo aí falando de grande reset global. Eu vi diversos vídeos lá nos Estados Unidos e aqui também. Essa pode ser a última janela para enriquecer. Quem não. Esse papo é um papo de teoria da conspiração velho. Velho, velho. Eu sei porque eu conheço pessoas que são bitoladas em teoria da conspiração. E aqui eu acho que tem um ponto legal que a gente pode falar, que é o seguinte. Tem certas pessoas alienadas que elas simplesmente não criticam nada do que chega nas mídias, elas aceitam tudo o que está posto aí no mundo, sem um mínimo de senso crítico. Esse é um alienado completo da forma mais literal, didática possível. Mas aí existe aquele outro alienado que percebeu que tem mentira no mundo, que as redes sociais mentem, que os grandes veículos de imprensa mentem, e aí, se aquilo ali é mentira, portanto, a verdade está em outro lugar. E eles se enfiam em grupos da Deep Web, do submundo, da burrice, da desinformação, da Terra plana, que eles passam a acreditar que isso aqui é verdade. Porque aquilo ali é mentira, porque a indústria manipula, entendeu? Então, você acredita na NASA? O homem foi para a Lua? Blá, blá, blá. Você acredita nas imagens da NASA? A Terra é plana, não redonda. Blá, blá, blá. Tem esse tipo de gente. Então, esse grupo dos alienados que perceberam que existe uma alienação e eles criaram a sua própria cova da mentira, esses caras vivem reproduzindo esse discurso de que nova ordem global, de que reset da economia, não sei o que, Rothschild, Rockefeller, e eles vão apertar um botão e vai todo mundo ficar pobre, e não investem na bolsa de valores, e blá blá blá, é tudo uma mentira, a Rússia e os Estados Unidos são amigos. Aí, cara, aí o céu é o limite, entendeu? Reptiliano, Donald Trump bota ovo, cara, não tem fim pra loucura desse povo, tá? Mas então esse é um papo antigo que é tão antigo igual o Brasil virar Venezuela, igual o PT dar golpe comunista. E é curioso que geralmente as pessoas que afirmam desse reset econômico global são as mesmas que afirmam que o PT vai dar o golpe comunista. Então já sabe, né? Não enriquecer nessa janela agora, nos próximos 5 anos, então não conseguiria mais construir patrimônio. É isso que estão dizendo. Eu quero conversar um pouquinho sobre esse tema e explicar qual que é a tese. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura esse botãozinho, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha, né? Não vale a pena sair se inscrevendo em canais que não estão te agregando, te trazendo Então, sabendo disso, se inscreva no canal do Professor Xandão para continuar acompanhando os reacts e os conteúdos que eu vivo postando aqui no canal. algum tipo de informação nova. Então, o que a gente tem aqui? Eu já falei muito sobre essa questão da China versus Estados Unidos, sobre o fim do multilateralismo, mas tudo isso, né, faz parte da normalidade. Se você reparar, o mundo, né, ele tem ciclos de paz e depois seguidos de ciclos de conflitos cada vez mais elevados, até que a gente chama das guerras mundiais e tal. Mas o mundo nunca passou muitos anos em paz. Então, essa ideia de que o mundo permaneceria na paz absoluta, porque durante 70, 60 anos, se você quiser, a gente estava sem muitos atritos, era uma ideia quase que infantil, né? Ela não era aceita por ninguém que estuda isso a sério. As pessoas diziam, não, É uma mentira contada inclusive pelos Estados Unidos, né? Porque quando acaba a União Soviética, porque no contexto de Guerra Fria havia conflitos para a União Soviética provar o socialismo e os Estados Unidos provar o capitalismo. Quando acaba a União Soviética, vem o neoliberalismo, a nova ordem global, cartilha de Washington. Então, assim, o mundo ia ser dominado por elefantes coloridos que vomitam arco-íris e que voam e tudo é perfeito e tudo é lindo. Só que a gente percebeu que não, e que as guerras continuaram acontecendo. Às vezes as guerras começaram a acontecer em outros locais do planeta, em outros países que não haviam sido atingidos ainda. E aí, obviamente, nós que estamos no Brasil, Estados Unidos que está na América do Norte, não convive com essas guerras que ocorreram, por exemplo, no Oriente Médio, sabe? Então, o capitalismo continua produzindo guerras incessantemente da mesma forma que toda a humanidade produziu guerras. Mas aí que tá o ponto, né? Da mentira de que o mundo seria agora um mundo
dominado pela abundância, pela riqueza, porque o capitalismo venceu a Guerra Fria lá em 1991. E, meu, é óbvio que isso não aconteceu. E algumas pessoas ainda estão adormecidas nessa mentira, porque acreditam que, por exemplo, os Estados Unidos é o grande guardião do mundo e o protetor do mundo. Para esse cara, as guerras que acontecem são guerras justas. Tipo, lá no Irã. Não, porque os Estados Unidos está invadindo o Irã para levar a democracia e para acabar com o problema das mulheres. Sabe? Eu nunca vi o povo da direita defender tanto as mulheres como é no caso do Irã, ou os homossexuais. Né? Eles odeiam homossexuais, mas quando precisa achar argumento para criticar o Irã, para criticar a Palestina, daí eles levantam a bandeira dos homossexuais. Enfim, é essa hipocrisia toda. Em algum momento, essa nova norma, né, essa hegemonia do multilateralismo, dessa ideia de que todos os países fazem trocas e que por isso não vale a pena brigar, isso muda. Porque quando uma nova potência tem que emergir, quando um cenário de disputa de terras começa, a gente reinicia esses ciclos vez ou outra. Então, mas aí que tá, a gente não vive um multilateralismo, tá? Que fique claro. A gente tá talvez caminhando para um cenário desse, porque a gente vive o Império Americano. Começando pelo sistema SWIFT, e começando pelo petrodólar. Tá? Todo mundo precisa de dólar para comprar petróleo dos países da Arábia Saudita, e o Ocidente todo faz comércio em dólar, então você não tem multilateralismo, você tem só os Estados Unidos dominando e exercendo a sua hegemonia. Do outro lado, a gente tem a China, que emergiu nos últimos anos e começou a se apresentar enquanto uma oposição a esse império americano. Então se tornou um bilateralismo, mais ou menos. Você pode se alinhar aos Estados Unidos ou se alinhar à China. Só que se alinhar à China, e aí ganhou um novo panorama, que é o caso do BRICS. Inclusive, o Lula é um dos membros fundadores. O BRICS começa como um simples tratado de apoio mútuo do sul global, que começou a ganhar cada vez mais força, na medida que os Estados Unidos começou a perder força e que o Império Americano começou a ruir. Por diversos motivos. Inclusive, eu acho que um dos mais importantes é a transferência das plantas produtivas justamente para a China. Então a China ficou cada vez mais forte, já se apresentando como uma alternativa ao sistema SWIFT, uma alternativa ao Império Americano. Então existe uma divisão dual do mundo, quase que uma dicotomia. E uma dicotomia engraçada, né? Porque a China, assim, nessa camada superficial, ela vai representar o comunismo. Os comunistas chineses, daqueles caras que interferem no Estado, etc, etc, etc. Enquanto que o capitalismo, representado ainda pelo Estados Unidos. Mas ainda existem divergências. Dependendo se o cara precisa falar bem da China, ele fala que a China é capitalista. Daí, se ele precisa falar mal, ele fala que eles são comunistas. De qualquer forma, a gente está se encaminhando para esse panorama. Mundo dividido em dois, não multilateralismo. Eu acho que multilateralismo de várias camadas, de vários blocos, a gente ainda está muito distante. A Europa já começou a se reorganizar, inclusive o Reino Unido está se aproximando da Europa novamente, talvez para formar esse novo bloco, porque a Europa é um vassalo total dos Estados Unidos. Mas ainda muitos presidentes e primeiros ministros da Europa, de países europeus, são vassalos dos Estados Unidos. Então não dá para afirmar que está se formando o bloco europeu. Não. O bloco europeu é o mesmo bloco do sistema SWIFT, vassalos da OTAN e dos Estados Unidos. A Rússia também não representa esse novo foco de organização. A Rússia faz parte do BRICS. A Rússia está aliada à China, entendeu? Então eu vejo que Rússia e China fazem parte do BRICS, que é sim daí um bloco contra-hegemônico. Mas é esse, o panorama, na minha leitura, é esse. Apesar do mundo estar dizendo coisas absurdas agora, como se fosse acabar o planeta por conta disso, ou vamos explodir tudo, não vai acontecer. Na prática, a gente sabe que o ser humano, né, ele tem níveis bem organizados ali de apocalipse, né? Então, quando os problemas são muito grandes, né, quando as consequências são piores do que os ganhos, ninguém está disposto a entrar em uma guerra irracional ali. Mas isso é falso, tá? Porque as guerras sempre trouxeram prosperidade para alguns países. As guerras sempre trouxeram concentração de renda para alguns países. Porque quando o capitalismo encontra um problema de realização do capital, que é o que a gente está vivendo hoje, ou seja, as indústrias produzem e não vende. Não vende na perspectiva que deveria vender para o crescimento exponencial do capital. Não vende naquilo que estava enquanto expectativa das vendas.
inclusive a bolha da inteligência artificial. Muita grana sendo investida, muita grana colocada e pouco retorno. Por quê? Porque o negócio não está indo para frente, não está se realizando esse capital todo. Quando chega nesse patamar, a guerra é a melhor solução, porque a guerra vai ocasionar o quê? Primeiro de tudo, destruição, tá, de estruturas, de cidades, e essa destruição vai ter que necessariamente ser reconstruída depois, o que gera, daí sim, uma realização desse capital que está parado, entendeu? Dessas grandes construtoras, dessas grandes empreiteiras, e aí arsenal bélico que você gastou dinheiro e está ali armazenado, você vai destruir. Pô, você vai fazer uma bomba atômica, caro pra caralho. E o que vira a bomba atômica? Não vira nada. Ela literalmente explode. É o dinheiro que explode. Mas, explodindo, uma vez esse dinheiro, você faz outra. E aí, fazendo outra, você contrata trabalhadores, você extrai matéria-prima, você compra o capital, você entende que a roda ela começa a girar novamente. Então, a guerra, uma destruição generalizada, ela necessariamente vai levar com que o capital volte a ser realizado, com que novos empreendimentos sejam feitos. Então, vamos entender a guerra enquanto um reset do sistema capitalista. Só que esse reset acaba, obviamente, beneficiando aqueles vencedores da guerra, aqueles que têm indústria bélica, indústria de defesa, aqueles que têm bala na agulha. Os que não têm, os que são derrotados, eles, coitados, só tomam no cu, tá? Então a guerra sempre foi um bom negócio. Só que a guerra sempre foi um bom negócio num mundo onde não havia possibilidade de você acabar com tudo, porque não havia bomba atômica. Depois das bombas atômicas, o negócio fica mais melindroso, fica mais sensível, tá? Então, assim, talvez, existe uma discussão sobre isso, a Terceira Guerra Mundial já tenha começado e ela só não tem o mesmo panorama, ela só não tem as mesmas características da Segunda e da Primeira Guerra. Porque se tivesse as mesmas características, daí já ia ter acabado com tudo, entendeu? Então existe esse ponto. Todos os países sabem, guerra é um ótimo negócio. Só que, e as consequências de uma guerra agora, no século XXI, onde muitos países possuem bomba atômica? Tá entendendo? Então é somente por isso que a gente não tem uma guerra mais generalizada e uma guerra declaradamente mundial igual aconteceu no século XX, tá? Tanto em 1914 como em 1939. É somente por isso, na minha leitura, tá? Mas a gente já tem todos os elementos necessários para uma guerra mundial e guerra sempre representou grana, sempre representou oportunidade. Tá? Os Estados Unidos se lançaram enquanto a maior potência do mundo na Primeira Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, eles se consagraram o país imperialista do mundo, financiando a reconstrução da Europa, financiando a reconstrução do Japão, sabe? Então sempre foi muito vantajoso. O Brasil ganhou dinheiro na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, enfim. A mesma coisa foi quando era a pandemia, por exemplo. Todos os países começaram a buscar pela vacina porque era a coisa mais importante do momento. Agora, tem um ponto que algumas pessoas começaram a falar agora, porque a conspiração. Na pandemia, os países começaram a buscar vacina, menos o Brasil. E quando o Brasil conseguiu, ainda houve a tentativa de vender as vacinas, né? Vocês lembram daquela tentativa de venda das vacinas? $1 a vacina, uma porra assim, cara, bizarro. Já não dá mais conta de terceira guerra destruindo o planeta, eu não duvido que a terceira guerra mundial vai acontecer, eu duvido que ela vai destruir o planeta. Então tem que ter outra coisa que vai destruir. Agora é a IA. Então estão dizendo que o ser humano não vai ter mais nada para fazer. Né? Por quê? Porque a IA ela já faz o trabalho intelectual. Antigamente a tecnologia ela substituía um trabalho físico somente. Né? Então quando você pega uma pá mecânica, quando você pega uma escavadeira, quando você pega uma colheitadeira, ela substitui o trabalho braçal do ser humano. Até mesmo aumentando a produtividade. Sim, essa substituição ela é uma substituição extremamente benéfica para o modo de produção capitalista, porque você tem ganho de produtividade. Você pode fazer com que esses trabalhadores foquem em outras tarefas, tá? E aí é o que Marx vai chamar de capital constante e capital variável. Tudo isso vai impactar no valor das mercadorias, tudo isso vai impactar no desenvolvimento, tá? Da receita mesmo da empresa, que gera, inclusive, lucro, que gera PIB, que gera riqueza e desenvolvimento. Só que, assim, esse BO da inteligência artificial ainda está muito longe para ser efetivado. A inteligência artificial, ela não é artificial. Para ela funcionar, para você jogar ali no chat GPT uma pergunta e ele te dar uma resposta, tem milhares de trabalhadores que estão alimentando esse sistema constantemente, diariamente, tá entendendo?
Se você não tem esses trabalhadores, IA ChatGPT não funciona. Tá? Então ela não é artificial, ela é totalmente humana. Tem literalmente milhares de trabalhadores o tempo todo alimentando, fazendo o ChatGPT funcionar para que a gente possa fazer uma pergunta e ele nos responder. Então esse é o primeiro ponto. Inteligência artificial não é artificial, ela é totalmente um trabalho humano que está lá, milhares de pessoas, possibilitando com que a gente possa fazer a pergunta e que ela nos responda. Segundo ponto, inteligência artificial não é inteligente ainda. Entendeu? Ela consegue, ela tem uma incrível capacidade de armazenamento de dados, então ela pega tudo que ela tem e nos responde com base naquilo que a gente jogou na pergunta e ela faz uma leitura de palavra por palavra, não é nem nada, é assim, é um negócio de estatística, probabilidade, daquilo que vai ser a próxima palavra, por isso que você precisa dar comandos muito específicos, muito bem detalhados. Se você precisa de alguma coisa, cara, você não faz uma pergunta de uma linha para o ChatGPT. Você faz uma pergunta extensa. Você coloca todos os mínimos detalhes da sua pergunta, senão ela não entende, tá? E aí, meu amigo, a inteligência artificial, portanto, ela não tem capacidade de criar coisas assim, raciocínios genuínos, entendeu? Ela cria imagens, beleza, com base no que você manda, e aí, de novo, você precisa dar muitos detalhes para que ela entenda, e ainda assim ela não vai fazer de maneira perfeita, de maneira mais acurada. Então a inteligência artificial, ela, por enquanto, ela não tem nada de inteligente. Porque inteligência não é você saber dar um dado vazio. Inteligência não é você procurar num baú as informações e jogar as informações para nós. Inteligência é você trabalhar com as informações. Entendeu? É a IA pegar os dados, criticar esses dados e criar algo novo. Isso ela não faz. Isso apenas os seres humanos conseguem fazer. Por isso que a gente vê uma decadência da escrita, e isso generalizado em diversos setores, porque as pessoas usam inteligência artificial para tudo hoje em dia. E aí, a gente vê que tá ficando tudo fútil, tá ficando tudo superficial, tá ficando tudo com ar de inteligência artificial. A gente vê os roteiros aqui do YouTube, velho. Você vê canal Dark, é tudo com inteligência artificial, sabe? É todo o mesmo esquema, todo o mesmo parâmetro. Você saca quando você começa a consumir, quando você se liga do processo. Então, assim, fica um negócio muito pobre, tá entendendo? Muito, muito, muito pobre mesmo. Volta e meia ela acerta fazendo as coisinhas legais? Sim. Mas tá ficando cada vez mais manjado, entendeu? Então, essa de todo mundo ficar usando o chat GPT, inteligência artificial, tá padronizando demais, tá emborrecendo as pessoas, porque elas não pensam mais por conta própria, elas deixam a IA pensar por elas. E, de verdade, eu acho que quem não tá caindo nesse erro, quem não está estudando por inteligência artificial, quem não está usando inteligência artificial, que está ainda exigindo, extraindo da sua massa cinzenta, claro, vai ter uma dificuldade a mais, porque o processo de pensamento, desse armazenamento de dados, da inteligência artificial é muito rápido, tá? Muito mais rápido do ser humano. Só que quem está preservando a antiga forma de pensar, está preservando algo que está ficando cada vez mais escasso no mundo. Portanto, está tendo uma qualidade cada vez mais rara, e isso vai contar muito, eu tenho certeza, assim, daqui algum tempo, 20 anos, 10 anos, vai estar todo mundo zumbi, e algumas pessoas não vão estar mais zumbis, não vão estar zumbis, porque elas preservaram a antiga forma de pensar, criatividade, originalidade, e aí vai ter o diferencial. Fazer fios de roupa, etc. Tudo isso foi substituindo, né? As máquinas foram substituindo os seres humanos. E agora, a última barreira que existe, né? Ou existia, então, era a barreira do trabalho cognitivo. E hoje, a IA já consegue escrever textos, programar, fazer análise financeira, produzir imagem e vídeo, atender clientes, traduzir e resumir documentos. Inclusive, a gente percebe que boa parte das peças, né? Escritas por advogados ali estão com influência de IA. Boa parte da leitura dos juízes estão sendo feitas por IA também. Então, você percebe que, na prática, a gente tinha muito medo, né? Da IA, ela se transformar no corpo jurídico. A gente dizia que isso era absolutamente errado. E hoje em dia ela se tornou. Os seres humanos estão simplesmente jogando documentos na IA. Mas aí que tá, a IA enquanto uma ferramenta, né? A IA ela não pode substituir o trabalho do advogado. Ela ajuda o advogado. Aí tudo bem. Para determinados casos, assim, para determinadas peças, citações, ela pode servir. Mas, de novo, aí já prova o meu ponto. Ela não é artificial. Ela precisa do trabalhador para direcionar ela. Seja esse que está fazendo a peça, esse advogado, ou seja os caras que estão alimentando a inteligência artificial. Estão lá trabalhando para que ela possa continuar operando.
E até copiando, sem nem ler o que está escrito ali. A gente viu algumas sentenças saindo aí com a IA, com trechos de IA. Né? Imagina as informações que o Brasil não está dando para o ChatGPT e para o Gemini e para as empresas de IA ali, porque a gente está fornecendo informações de altíssimo poder ali para IAs, para elas fazerem análise. Então, esse trabalho... Isso é bizarro também, velho. A discussão da soberania tecnológica, da soberania de dados, né? Porque tudo que você pergunta para o ChatGPT fica nos registros do ChatGPT, que é uma empresa americana que tem controle americano. Então, assim, você fica perguntando lá... Uma vez eu vi um meme engraçado. O ChatGPT, depois da revolução, né, da inteligência artificial, quando o ChatGPT viu o cara que mandou a foto da rola para ele fazer uma análise. Aí o ChatGPT todo brabo, assim, indo atrás dele, né? Tipo, foi você, pau no cu. Então, enfim, vocês ficam mandando essas coisas aí pro ChatGPT analisar e, meu, o ChatGPT tá armazenando tudo, velho. Alguém lá nos Estados Unidos tem acesso à foto da tua rola. Trabalho já tem acontecido. E aí o custo de produção intelectual caiu absurdamente. Historicamente, para produzir alguma coisa, você precisava de pessoas, por exemplo, né? Equipe de marketing, redator, designer, editor de vídeo, tudo isso. Só que, quando a gente imagina esse cenário, então, o que a gente tem? Se de um lado o trabalho manual ele perdeu muito espaço, né, para o preço das máquinas, agora o trabalho cognitivo também, a gente teria, segundo algumas teorias mais recentes, uma redução severa no salário das pessoas. Você não tem motivo para essas pessoas estarem empregadas. E o capitalismo ele existe sobre a seguinte ótica, né? Ele precisa de um crescimento econômico, então tende ao infinito o crescimento econômico do capitalismo. Você não tem como limitar, né? A economia ela cresce a passos largos. E você tem que ter a base da sociedade ganhando dinheiro. Se você não tiver a base da sociedade ganhando dinheiro, essas pessoas não têm como gastar. Por exemplo, do que adianta a Amazon demitir todos os colaboradores, ou o Google demitir a maioria dos colaboradores, todo mundo demite a maioria dos colaboradores, e agora essas empresas, então, elas produzem no valor mais baixo possível o produto delas. Elas conseguiram chegar num momento onde elas produzem tudo praticamente de graça ali. E aí elas teriam a maior margem de lucro possível. Só que se você não tem ninguém na outra mão para comprar esses produtos, a gente tende a ter um colapso, né, financeiro do capitalismo. Porque esse é um ponto que o Marx escreveu nos textos dele, só que talvez seja um dos erros do Marx. De achar que o capitalismo poderia ruir por conta própria. Tá? De que vai chegar nesse ponto onde os trabalhadores não vão ter grana por conta da exploração, super exploração, e aí não tendo grana, não compra, não consome, e as empresas falem porque não conseguem realizar o capital, porque não conseguem vender. De novo, esse problema de realização. Mas o capitalismo provou, e é algo que o Marx mesmo não podia prever, porque o Marx viu o capitalismo adolescente, o capitalismo provou uma incrível capacidade de resiliência. Tá? Então essas áreas vão perder trabalhadores, mas outras áreas necessariamente vão surgir. Tá? Talvez esse seja o fato do capitalismo ter persistido, as guerras mundiais, enfim. O capitalismo tem uma incrível capacidade de resiliência. Essa capacidade de resiliência o Marx não conseguiu prever. Tá? Eu acho que esse foi um dos erros do Karl Marx. Poucos, tá? Então, enfim. Sim, a gente tem esse problema de demitir trabalhadores, e aí eles vão fazer o quê? Bom, eles vão ter que dar um jeito, cara, sabe? E a vida continua. A história dá um jeito. Tá? Então é por aí o caminho. Empresas precisam pagar bons salários para que os trabalhadores dessas empresas tenham dinheiro para consumir em outros lugares. Não adianta nada você produzir com muita eficiência se ninguém tem dinheiro para comprar aquele produto. Então começou uma nova teoria que é quem controla a tecnologia concentra a riqueza e que a gente não estaria mais no capitalismo, a gente estaria talvez no tecnofeudalismo. O que é isso, né? Os proprietários das empresas de tecnologia, eles têm hoje um percentual da produção de todo mundo. Lembra quando a gente dizia na escola que o senhor feudal ele tinha um terreno, ele permitia que um camponês trabalhasse a terra e ele ficava com um pedaço da produção daquele camponês, correto? Agora a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Se você tem uma empresa, você precisa anunciar, né, na Meta ou precisa anunciar no Google para que você possa vender o seu produto, porque eles detêm a atenção, que é a principal moeda da nossa sociedade moderna. Então, eles pegam um pedaço da produção de absolutamente todo mundo. Inclusive, pegam a maior parte da produção de todo mundo, não só como o camponês ali, né? Pega a maior parte mesmo, não é nenhum imposto, é algo além disso. E essas pessoas estão concentrando, então, muito poder, é essa teoria. E assim foi com a energia elétrica, né, o petróleo, a internet e os smartphones. Todas essas tecnologias concentraram muita riqueza no começo. Então o que a gente tem agora? A IA estendendo esse poder para algo muito maior. Então a IA vai entender a tecnologia, criar empresas e gerar essa nova realidade. Eu vi essa teoria em alguns lugares e eu entendo e respeito muito quem pensa dessa maneira, mas eu queria aqui acrescentar alguns pontos e o porquê que eu sou muito menos alarmista do que a maior parte dessas pessoas. A primeira premissa que todas essas pessoas partem é que o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos e todos esses caras, né, eles
simplesmente são incapazes de mentir, né? Que eles estão falando a verdade sobre absolutamente tudo, que as empresas deles vão provocar tamanha disrupção que toda a economia moderna não vai mais existir. E o mercado acredita tanto nisso, o mercado financeiro, que essas empresas já concentram, né, mais da metade do valor de mercado de toda a economia americana. Hoje, se elas substituíssem metade de toda a produção dos Estados Unidos, seja lá do que for, elas ainda estariam precificadas acima da média, porque na prática elas já estão valendo mais do que isso. Então, esse é um ponto bem curioso sobre tudo isso que ele disse, tá? Esse tecnofeudalismo aí. Tem um autor que é um da extrema-direita americana, que tem associação com o Terceiro Reich, que é um tal de Curtis Yarvin. E o MBL, olha só como é perigoso esse MBL. Eles trouxeram esse maluco pro Brasil, lá naquele rolê das espadinhas deles. E a ideia desse Curtis Yarvin é justamente isso, sabe? Você tornar... Porque no feudalismo é um clássico exemplo do Estado privado. O Estado pertence àquela família real que, por algum motivo, lá do ex-avô, conseguiu conquistar um povo, conseguiu dominar um povo, e aí, passando de geração em geração, a dinastia vai sendo mantida sobre os domínios daquela família, né? Então, feudalismo é literalmente um Estado privado. O Estado o dono do Estado é aquela família. E agora eles estão querendo pegar essa mesma lógica, só que levar para as corporações, para as grandes empresas. Tá? Então não é bem aquela família, mas é aquela empresa que sim, vai ter a sua família, os seus dirigentes. E aí, olha só que dado curioso, né? A maior parte da riqueza dos Estados Unidos está concentrada na mão de pouquíssimas empresas. Então, Apple, Nvidia, Amazon. E é o que esses caras defendem, entendeu? Eles defendem, então, que o Estado se torne gerido por essas grandes empresas, por essas grandes corporações, por esses grandes grupos. E aí, eles defendem uma ideia de que, mano, se tá ruim, você vai embora, tá? Porque o grande capitalista, o grande empresário, pelo fato de ter muito dinheiro, ele acumula necessariamente muito poder político. Então ele acaba dominando. E na prática isso já meio que acontece, tá entendendo? Porque quem que manda no Brasil? Você acha que é o presidente Lula? Você acha que é o Congresso que manda no Brasil? Quem manda é os caras que financiam o Congresso e os caras que financiam o presidente Lula. Então, em alguma medida, isso já acontece, isso já existe. Só não é de forma legal e escancarada. O que esse povo está defendendo é que exista, assim, a abolição do Estado, porque o Estado é só um intermédio dessas grandes empresas, desses grandes capitalistas. Então esses caras vão passar a liderar de maneira direta, legal, sem pano nenhum, sem mentira nenhuma, sabe? É o que esses caras defendem, da extrema-direita. De novo, né, transferir o Estado para algo privado, só que agora não é mais da família real absolutista, da dinastia não sei o quê. Agora é das empresas que possuem tanto poder econômico, tanto capital, que elas já influenciam a política. Então eles podem continuar influenciando a política para os interesses deles, entendeu? E aí se ocasionar uma grande fome no mundo e se morrer um monte de gente, não tem problema, tá entendendo? Porque daí se morre um monte de gente, daí você tem um problema sobre a demanda, que acaba afetando a oferta. E aí o mercado vai se autorregular novamente, entendeu? Se as pessoas não estão mais comprando e tá tendo problema de realização do capital, cara, você dá um jeito, entendeu? Você mata meio mundo e as pessoas morrem de fome e aí daqui a pouco as coisas diminuem o valor e elas voltam a comprar. Enfim, o capitalismo ele vai se reorganizando, sabe? O fato é que essas corporações, elas têm tanta grana e eles já estão querendo vazar do planeta Terra, já construíram fortes, já construíram sótãos, já construíram abrigos subterrâneos, tem abrigo em ilha, que se o mundo entrar em colapso, esses caras eles têm tanta grana que eles vivem mais 10 gerações e nada afeta eles, entendeu? Então, tipo assim, essa preocupação de que o mundo vai entrar em colapso, isso é uma preocupação nossa, entendeu? Por esses caras que se foda, se entrar em colapso ou não entrar, pra eles não muda nada, sabe? Mas a minha empresa não vai mais poder vender porque, cara, foda-se, por um tempo não vai vender mesmo, mas eles têm tanto capital acumulado que esse capital ele vai ficar armazenado com problema de realização, mas daqui a pouco o mundo se reinventa e eles voltam a vender e eles estão dominando e eles já têm tanta grana que, sabe, não tem nem como mensurar, não tem nem como quantificar. Então é isso, entendeu? Esses caras não estão nem aí, velho. Agora você precisa se lembrar, existe algum momento em que a Meta, ou a Alphabet, ou o Elon Musk, eles prometeram produzir alimentos? Que eles prometeram produzir commodities mesmo? Que eles prometeram que vou produzir carne agora em escala?
E não, porque essa é a função dos países em desenvolvimento. Países como o Brasil e dos trouxa que apoiam essa lógica. Então o Brasil faz soja, o Brasil faz carne e eles fazem placa de vídeo. Esse é o pacto colonial, entendeu? E é isso que eles querem continuar perpetuando. Países pobres vendem gêneros alimentícios, países ricos vendem tecnologia. Tá? Vai continuar assim, tá? Se entrar Flávio Bolsonaro no governo, vai continuar dessa forma. Não, né? Então, eles não pretendem nos alimentar. E é uma crítica que a gente faz ao Lula também. O Lula tem essa mentalidade de exportar commodities, entendeu? Enfim. Eles vão produzir o que especificamente? Porque a gente está falando deles produzirem enormes data centers, né? Que vão consumir sei lá que tanto de energia. Eles prometeram gerar energia ou extrair energia de alguma outra fonte? Bom, até o presente momento não. Quem vai extrair essa energia então? Eles prometeram. Os países subdesenvolvidos, o Brasil, entendeu? Acaba com a riqueza natural, com os rios do Brasil, para sustentar esse data center que responde a uma empresa americana que leva a riqueza para a América dos Estados Unidos. Nada mais. Que vão criar os hardwares para fazer isso, porque até o presente momento não. A Nvidia está lá criando os hardwares, né? É uma das únicas empresas nesse setor, então não vão criar os hardwares. Como é que vai manter toda essa estrutura, né? E para levantar esses data centers, quanto pedreiro a gente vai precisar? Quantos engenheiros, né, para criar uma geração de energia que seja suficiente para dar conta disso, ou até para diminuir o custo energético desse nível de operação? Então, só para construir esse mundo, você já tem um custo elevadíssimo de gasto com pessoas e etc. Inclusive, os setores onde essas empresas entraram estão aumentando seus salários radicalmente. Por quê? Porque você não tem pessoas querendo trabalhar por menos dinheiro. A demanda está tão grande por isso e a oferta é a mesma. Não aumentou o número de seres humanos que podem trabalhar como pedreiro, etc. E a máquina, a IA, ela ainda não levanta tijolo e não constrói prédio, não constrói data center. Não faz absolutamente nada disso. E aí a gente precisa se lembrar que todos esses caras foram radicalmente influenciados por anos e anos e anos e anos de literatura científica, né? De literatura que promete ali que o mundo vai virar tecnológico, etc. Eles estão tentando criar um mundo que eles acreditaram. Um monte de nerdola que assistiu Star Wars demais e agora quer navegar pelo mundo, pelo universo. Não existe nenhuma dessas promessas que até agora foi cumprida. Nenhuma. O Elon Musk, genial, não estou dizendo que ele não seja, tá? Mas 10 anos atrás ele prometia que a gente teria robô limpando casa. Ele meteu esse louco, que a gente teria robô limpando casa, botou uma fantasia numa galera que fez uma dancinha e mostrou pra gente ali aquele futuro. Ele prometia que os carros elétricos substituiriam tudo, beleza, substituir um pedaço da economia, e hoje em dia a Tesla vale mais do que todas as montadoras somadas sem vender todos os carros. É uma loucura. Ela não vende essa quantidade de carros, não substituiu. Os carros autônomos não dirigem. O que a gente vê que é pura especulação, né? O que a gente vê que não é riqueza, valor real, não é valor material, é pura especulação do mercado, de pessoas que apoiam essas bolhas e que colocam dinheiro e que usam a mídia e que usam o papel do Elon Musk e o envolvimento dele com o governo e bilionário, mas, sabe, materialidade mesmo não tem nada ali, entendeu? É bizarro, porque a BYD vende muito mais que a Tesla. Por que a Tesla vale muito mais que a BYD? Entendeu? Então a gente já vê que é uma mentira. Cara, a gente vive num mundo de mentiras mesmo. A gente tem que tirar essa cortina, sabe? A gente tem que começar a olhar as coisas de forma mais crítica e ver que o mundo capitalista está com um problema de realização e mesmo assim eles estão fazendo de tudo para aumentar a especulação desses mercados, desses ramos, desses nichos, o que está gerando esse problema, essa bolha, que vai precisar ser solucionada em algum momento. E geralmente a solução é guerra, entendeu? Geralmente a solução é guerra, porque a indústria de defesa, ela acaba esbarrando na indústria civil. Então você desenvolve indústria de defesa, desenvolve também a indústria civil. E aí essas coisas se somam, e aí você acaba com o país, e aí você mesmo vai lá financiar a reconstrução desse país. Então você, entendeu? É assim que o mundo capitalista funciona. É assim que essas grandes corporações funcionam, e é assim que essas ideias de Curtis Yarvin, esses caras da extrema direita, é assim que eles querem que o mundo seja, entendeu? O mundo seja dominado por essas grandes empresas que nem eu disse, né, possuem braços fundamentais na indústria de defesa, que é uma das indústrias mais importantes do mundo, tá? Como aquele Peter Thiel, que desenvolve placas e mercadorias tecnológicas que prestam serviço de armazenagem de dados, que prestam serviço para o governo americano e, inclusive, também atua no setor de defesa, no setor militar, o próprio Spotify, cara. Você paga o seu Spotify, você está ajudando a financiar a indústria de defesa dos Estados Unidos. Então, pessoas como Peter Thiel, esses caras têm muito poder, véio. Esses caras têm muito poder e eles estão aumentando cada vez mais o poder deles a partir dessa conexão entre indústria de defesa e indústria bélica,
indústria de defesa e indústria civil, vai chegar num ponto que vai precisar de uma nova guerra, e já está acontecendo. Essa nova guerra, ela já está acontecendo, e aí está o ponto. Talvez a gente já esteja na Terceira Guerra Mundial, talvez já esteja acontecendo as coisas. Só que de outra maneira, e com muita mentira das redes sociais, com muita mentira das grandes mídias, e a gente não consegue perceber o que de fato está acontecendo. Eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito grande o react. Beleza, pessoal? Se você vê valor no que a gente faz, você pode contribuir com o Pix aqui em cima, você pode comprar os cursos no QR Code, e você pode simplesmente curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.